A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão Leandro aqui do canal Isto é o Evangelho. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, verso de número 11 está escrito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Em comemoração a esses 504 anos da Reforma Protestante, quero falar de algo singular na vida dos cristãos e de todos aqueles que com fé se aproximam de Cristo para a salvação. No texto de hoje, o apóstolo Paulo nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Um dos principais pontos da grande Reforma Protestante era o que eles chamavam de sola gratia, ou somente a graça, que dizia que além de apontar a fé como acesso à graça de Deus, esse ponto os reformadores declaravam ou destacavam que a manifestação da graça divina era essencial para a salvação. Se não fosse pela graça divina, não seria possível a nenhum homem ser salvo. E por toda a Escritura, e principalmente no Novo Testamento, veremos as manifestações da bendita graça de Deus. Mas o que realmente é a graça de Deus? Como ela se manifesta e quais os seus efeitos sobre a vida dos homens? Segundo a teologia, graça é um dom que Deus concede aos homens sem que estes o mereçam e que os torna capazes de alcançar a salvação. Em outras palavras, a graça de Deus é um favor ou uma benevolência que não merecemos. Por isso a teologia apresenta a graça de Deus como uma definição de um favor imerecido. Isto quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos de Deus sem que tivéssemos o direito de receber. Como eu já frisei, por toda a Escritura podemos ver as manifestações da maravilhosa graça de Deus, quando frequentemente vimos Deus abençoando, livrando, libertando e derramando bênçãos sobre o seu povo, que quase sempre não mereciam por causa dos seus pecados. Acredito que essas atitudes e favor de Deus é chamado pelos teólogos de graça comum, mas hoje eu quero me deter a um tipo de graça muito melhor e muito maior e muito mais profunda. Paulo escreve a Tito e fala de uma graça capaz de trazer salvação a todos os homens, a graça salvadora de Deus. Após fazermos uma pesquisa rápida, vimos que existem duas palavras no original hebraico que nos esclarece com uma riqueza de detalhes esse termo graça. Por exemplo, no Antigo Testamento temos a palavra em, que indica um favor não merecido recebido de alguém que está acima de nós. E temos a palavra esed, que é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão em um relacionamento. Existem muitas outras, com certeza, palavras que mostram, e que nos levam a compreender mais profundamente a graça de Deus. Mas cá para nós, assim como em João, ao escrever o Evangelho, e no capítulo 3, ao discorrer sobre o amor de Deus, ele não pode conseguir expressar, ele não consegue expressar em palavras o tamanho do amor de Deus. Assim também é a graça. A graça de Deus, ela não pode ser definida ou descrita por palavras. Costumamos, na época da Páscoa, vermos as grandes emissoras de televisão exibirem filmes e peças teatrais sobre a morte de Cristo, e algumas delas tão cheias de detalhes que nos levam a nos emocionar. Mas elas nunca poderão transmitir o real significado da graça de Deus. Na verdade, o único lugar capaz de nos revelar e nos levar a compreendermos de fato o que é a graça de Deus será o Calvário. A obra que ali foi realizada pelo Senhor Jesus. Não há lugar melhor para vermos a manifestação da graça de Deus do que a cruz de Cristo. A obra que ele realizou ali é a mais pura demonstração da graça de Deus. E aqui cito um episódio da crucificação que nos leva a vermos na prática a manifestação desta graça. O momento em que um dos criminosos que também estavam sendo crucificados, que clamava e dizia a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus simplesmente olha para aquele homem e, apesar de Jesus saber o que ele havia feito, uma coisa muito grave, um crime hediondo,
por estar ali, cumprindo o que a lei exigia, a morte de um criminoso, Jesus simplesmente diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não deu a ele o que ele merecia, o que a lei exigia por sua vida de crimes. Cristo deu a ele o que ele não merecia, o perdão dos seus pecados e o passaporte para a vida eterna. Agora, me diga, se isso não for graça de Deus, o que será então? Assim como esse homem, há um juízo de Deus sobre as nossas vidas. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, pois a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Paulo em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, um dos textos mais lindos da Bíblia, diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, dos quais outrora andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo diz que nós todos andávamos nesses pecados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos assim, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça nos salvou. E aquele escrito de dívida que havia contra nós, Ele riscou, removeu do meio de nós e cravou na cruz. Deus agiu a favor dos homens, o seu favor nos alcançou. Nós que merecíamos os seus juízos, Ele nos declarou inocentes. Aquele que mereciam a condenação. Na cruz de Cristo, Cristo assumiu o nosso lugar. E é nela que vemos a maior manifestação da graça de Deus. Todos os nossos erros e pecados foram punidos na pessoa de Cristo. A nossa enorme dívida foi paga por Ele. Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha aí a graça, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Encerro dizendo com a pergunta: se isso não for graça, o que será? Agora eu faço um apelo a você. Muitas pessoas precisam ouvir sobre a graça de Deus. Não seja omisso, compartilhe. Eles precisam conhecer a Jesus, a graça de Deus.